Olá, pessoal, eu sou a Fátima Pereira. Eu sou a Gisele Rodrigues. E nós estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o aconselhamento filosófico. É isso aí. Você conhece esse termo? Sabe o que ele trabalha? Então, o que será que é esse aconselhamento filosófico? O que isso quer dizer, né? O aconselhamento filosófico, ele é uma atividade que se utiliza da filosofia de modo prático, colocando os conceitos filosóficos para ampliar, para ver, né, enxergar os seus conflitos existenciais e, a partir de então, né, procurar ali um caminho, uma direção. Né? Você conhece, Gisele? Aconselhamento filosófico? Agora eu conheço, né? Antes eu não conhecia, não. Agora eu conheço. E eu vejo que faz muito sentido esse trabalho, né? É um trabalho terapêutico, né? Sim. Também. Embora o aconselhamento filosófico não seja o foco do aconselhamento, não seja uma terapia, né? É um processo terapêutico que dá esse resultado, né, de autoconhecimento, dá esse resultado de que ele é curativo, ele é libertador, né? E ele vai, né, te envolvendo, trabalhando com você, as suas demandas interiores, seus conflitos existenciais, e ele acaba, sim, sendo um processo muito terapêutico. Então, vamos entender, porque às vezes a gente fala assim, o aconselhamento filosófico, ele está surgindo como uma metodologia nova de aplicação da filosofia. Entretanto, não tem novidade, né? A gente só está resgatando aquilo que Sócrates fazia lá na pré-história, né? Então já se trabalhava, né? Lá com Sócrates era chamado de a medicina da alma. Então não tinha a medicina da alma. Por quê? Porque não tinha psicólogos, não tinha médicos, né? Então a filosofia que trabalhava isso, né? A filosofia, o filósofo era aquele que ia conversando com a pessoa, tentando entender, né, os conflitos dela, tentando que ela mesma pudesse ali, a partir do momento que ela vai relatando ali a sua história, que ela mesma pudesse entender, se conhecer, né? Ver o que está aqui em mim que não está legal, por que eu estou sentindo isso, né? E o filósofo era esse que trabalhava essa medicina da alma. Com o tempo, a filosofia ela foi seguindo mais, ela foi tomando esse caráter histórico e ela foi tomando esse lugar de ficar mesmo só ali nas aulas de filosofia, né? O filósofo ele se ocupava mais de dar aulas, de ministrar aulas, né? E foi se perdendo, né? E foi surgindo outras coisas para trabalhar a medicina da alma, como os psicólogos, aí foi surgindo médicos, né? Tanto que a gente fala que a filosofia é a mãe de todas as ciências, porque aí é da filosofia que veio a matemática, da filosofia que veio a medicina, da filosofia que nasceu aí a psicologia, né? E o filósofo ele foi ficando num trabalho específico ali de ministrar a aula, né? A filosofia foi se tornando mais, ela foi ocupando mais esse lugar da escola, esse lugar né? Ela foi ficando mais acadêmica, vamos dizer assim, né? Ele é meio desconhecido, né, esse termo no Brasil, né? Como aconselhamento filosófico no Brasil, né? Totalmente. Começa a medicina, assim, né? Começa a medicina da alma. Ela é bem nova, né? Apesar que é um resgate da filosofia prática, mas é um termo muito novo, né? E esse trabalho, ele se dá por meio do diálogo, certo? Sim. Né? Diálogo, uma troca ali entre o terapeuta, né, filosófico. É o filósofo, né? Isso. O paciente pode se chamar de paciente? Não é paciente. Por que não é paciente? Porque a gente não trabalha patologia, a gente não trabalha com doença, a gente trabalha com conflitos existenciais, né? Que acaba, às vezes, aí desencadeando aí uma doença mesmo, acaba ficando alguma coisa meio que patológica. Mas eu não trabalho com o doente, eu trabalho com a pessoa que está com conflitos existenciais, que realmente, se ela não cuidar disso, acaba
gerando né? uma doença, indo ali né? para uma depressão, Sim. indo aí para alguma crise nervosa, algumas coisas aí. Agora, nesse uma sentido. dúvida. Sim. O aconselhamento filosófico, ele pode ser comparado com o trabalho do psicólogo? Sim e não, né? Porque a metodologia é dialógica, né? Como o psicólogo ele trabalha muito com esse método do diálogo, né? Então, a metodologia de trabalho ela é muito semelhante, né? A metodologia do trabalho. A metodologia, a maneira de trabalhar e o resultado às vezes também é muito, né? Porque é muito terapêutico, o trabalho é muito terapêutico. Porque às vezes você desabafando o que você está sentindo, né? A filosofia ela vai ilustrar, ela vai olhar ali aquilo que você às vezes está diante dos seus olhos, a resposta que já está dentro de você e você não está conseguindo enxergar. Dentro disso, você começa a enxergar de outra forma o seu problema, a sua situação, e aí você começa a buscar, né, encontrar suas respostas e encontrar caminhos, tomar direção ali na sua vida, né? Nesse sentido, eu acho que aproxima muito, né, a filosofia prática, a filosofia aplicada, que são termos que já tem, né, no Brasil. Filosofia aplicada, filosofia clínica, a filosofia prática, que são todas assim, são maneiras, né, de aplicação dos conceitos filosóficos na nossa vida. Então, nesse sentido, se aproxima, né, se assemelha. Mas tem pontos específicos que são exclusivos da psicologia, né? Transtornos que são trabalhados exclusivamente lá na psicologia e que às vezes a gente dentro da filosofia consegue enxergar e aí a gente direciona, né? A gente fala abre esse caminho, né? Aponta caminhos. Eu acho uma coisa muito interessante que tem acontecido muito lá no meu consultório é que às vezes, né? A gente consegue até falar, nossa, essa pessoa com esse problema ela tem um perfil para tal psicólogo. Acontece muito isso, né? Porque a gente tem essa visão, né? A gente consegue ter esse olhar, né? Que às vezes a própria pessoa não consegue. E fantástico que dá certo, né? Porque a gente fala, nossa, olha, eu tenho uma amiga que é psicóloga e eu acho que seu perfil dá muito certo com ela e a gente direciona e a pessoa vai e dá tudo certo, né? Eu acho muito importante isso de buscar e de se autoconhecer, né? Porque é tão fácil da gente descrever o outro, mas é muito difícil descrever a gente. Né? Eu costumo dizer que a gente não tem olhos para dentro, né? Então é muito mais fácil que o outro perceba algo que está em mim que eu não percebo. E quando o outro fala, ou às vezes aponta uma falha, ou até mesmo, né? Eu não gosto muito de falar de defeitos, assim, porque eu acho que a gente não tem defeito, né? Não que a gente seja perfeito, mas dá uma sensação ruim de falar, nossa, eu tô com esse defeito, né? Mas é aquela limitação da gente, coisas que a gente precisa ajustar em nós, né? Então, às vezes a pessoa vem e aponta ali, né, uma falha tua, né? Olha, você tá falando muito alto, né? Então eu falo, nossa, ele tá dizendo que eu tô falando alto, né? Então eu vou pensar, nossa, de fato, eu tô falando, por que eu tô falando alto, né? E aí você começa a fazer, né, essa análise, vai entendendo, né? De onde está vindo? Né? Se eu estou com alguma coisa, algum conflito aqui dentro, que eu não estou entendendo, que eu não estou vendo, porque normalmente o outro tem essa visão do nosso eu melhor do que a gente. E no aconselhamento filosófico, quando a gente para, né? A gente trabalha muito esse conceito socrático do conheça-te. Por isso que a gente fala muito de autoconhecimento. Porque quando eu me conheço, eu consigo saber o que eu quero. O que está aqui, o que eu estou fazendo que é um defeito meu, ou que é uma falha minha, ou é simplesmente uma influência da pessoa que está comigo, porque nem tudo que fica bom aqui para Gisele é bom para mim. E de repente eu estou fazendo o que é dela, que não é meu. Olha, ela tem mania de fazer tal coisa e eu vou lá e faço também. E não tá dando certo, eu tô frustrada, e aí eu fico nervosa, e alguém vem falar comigo, aí eu meio que sou estúpida. E aí a pessoa vem falar, nossa, mas por que você tá falando assim comigo? Né? Por que você tá brava? Por que você tá nervosa? Não, eu não tô nervosa. Tá, né?
E aí olhar, né? Aí você começa a se entender melhor. Aí quando você se entende melhor, você sabe aonde você quer chegar, que caminho que você quer percorrer, né? O que que é seu, o que que não é seu, o que que você tá aí sofrendo que nem é seu, né? A gente fala muito, às vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tenho que pegar essa cruz e carregar ela, porque ela é a minha cruz, etc, tal, né? Mas será que realmente você está carregando uma cruz que é sua? Será que essa cruz não é do outro? E você só está ali pegando carona na cruz do outro? E aí, tudo bem, eu tenho que ser Simão Sirineu para ajudar a cruz do outro? Tranquilo, né? Mas isso está te fazendo bem? Até que ponto, de que modo que você está levando isso, né? Então, essas ferramentas que a gente usa, né, no aconselhamento filosófico, elas trazem esse ajuste para a nossa vida, que é muito bom, que é muito importante. Eu falo que eu me vejo antes da filosofia e pós-filosofia, né? Como que eu hoje consigo enxergar as coisas de maneira diferente, coisas que antes me faziam sofrer muito, hoje eu aprendi a lidar com essas coisas, né? E é interessante que a gente aprende muito com a história do outro, né? Quando o outro traz a história dele, você vai falando, nossa, olha, isso daqui tem a ver com isso, com esse problema, com esse conflito. E esse conflito eu tenho também, né? Então a partilha, né? É por isso que a gente usa esse método dialógico, né? Que quando eu estou ali fazendo um retrato falado da minha história, eu consigo pontuar algumas coisas que eu falo, nossa, isso daqui eu tenho como lidar, isso aqui eu tenho como dar jeito, né? Então, é isso que a gente trabalha no aconselhamento filosófico, né? E mais uma vez, ressaltando que não é algo novo, que é algo que a filosofia já trabalhava e que o aconselhamento filosófico está resgatando, né? No Brasil, realmente é um termo muito novo. Aqui, né, na região de Franca, eu, de verdade, a gente não conheço ninguém, né? Só conheço os amigos que estudaram comigo, que fizeram a pós-graduação comigo, mas que todos moram longe e que todos estão trabalhando em outras coisas e não no aconselhamento filosófico, né? Então de fato, para mim tem sido, primeiro, uma honra de estar sendo pioneira aqui na nossa região a trabalhar com aconselhamento filosófico e depois também um desafio, né? Porque é algo totalmente novo que a gente está aí. Um campo novo. Um campo não sabe totalmente. O que espera. Sim. Mas eu tenho tido bons resultados, assim. Tanto com os clientes que eu tenho trabalhado, eu tenho, né? Eu acompanhei agora uma cliente de março até agora em agosto, né? Setembro, né? Comecinho de setembro, que ela chegou no aconselhamento filosófico com muitos conflitos dentro dela, né? E esses conflitos travavam ela de uma tal maneira que ela foi reprovada na habilitação, que ela queria se habilitar, né? Tirar a carta de carro e de moto, e os conflitos não deixavam ela dar passos, né? E a gente foi trabalhando os conflitos, né? Em junho ela tirou habilitação para moto e em agosto ela conseguiu para carro. Essa é importante, e né? Tá indo, né? E tá conflitos. indo. E foi embora, minha cliente. Foi nada, porque a gente ficou como o como que amiga, acontece também, né? que eu vejo aqui esses conflitos, né, interiores, né, eles prendem travam a gente. Eles travam, né, a gente. Eu falo que os conflitos que a gente tem, os conflitos existenciais, eles nos paralisam, né? Eles nos paralisam, porque a gente não consegue entender aquilo, né? A gente não sabe de onde eles vêm, por que eles estão ali com a gente, né? O que eu faço com isso, né? E aí a gente se enche de... Eu falo que uma coisa muito comum que acontece nos conflitos existenciais é o sentimento de culpa que a gente carrega, né? Porque a gente acha, nossa, eu não aceito que eu sou dessa maneira, né? E às vezes não é mesmo. É só a maneira que você está lidando com esse conflito que está te travando, né? Mas eu não sou isso. Tudo bem, não é, né? Mas você pode se desvencilhar disso, né? Então, esse autoconhecimento te ajuda nisso. Então, enquanto eu estou ali
num processo, né, numa sessão de aconselhamento filosófico, que eu vou, né, eu falo, a gente trabalha muito com essa visão cosmológica, que a gente vai olhando ponto por ponto, por isso que também a gente trabalha ali no consultório com cada pessoa por vez, né, que a gente vai olhando cada conflito, né, então olha, tem aqui, e aí, esse conflito, vamos ver o que isso está atrapalhando a sua vida, no que isso está te escravizando, no que isso está te prendendo, né? Por que você não está caminhando para frente? E é tanta coisa, gente, né? Coisas que a gente ouve quando a gente é criança, e aí a gente traz aquilo para a vida e vai trazendo, e aí você pega aquilo como verdade, você fica naquilo, você não consegue caminhar para frente, você acha que de fato é aquilo ali que você é, e não é, você é muito mais que isso, né? Eu gosto muito de trabalhar, né, o ponto de vista do Nietzsche, que é um filósofo que eu particularmente gosto muito, né? E o Nietzsche fala isso, né? Todo ser humano tem uma potência dentro dele, né? E às vezes ele não enxerga essa potência, ele não percebe, ele chega lá no consultório e fala, eu sou um fraco, eu sou um fracassado, tudo que eu começo eu não dou conta de seguir com isso para frente, né? Né, já aconteceu de atender pessoas que falam, Fatinha, eu já comecei N faculdades e parei todas. Eu já comecei tantos trabalhos e parei todos. Eu não sigo para frente. Por que eu não sigo para frente? Porque eu sou um fracassado. Porque eu nasci para ser fracassado. Na minha família todo mundo é um fracassado. Então a gente vai olhar para esse conflito e falar, olha, mas por quê, né? De onde está vindo isso? Qual é a sua história, né? Aonde começou, né? E a gente vai vendo, né? E se é um trauma, se é uma dificuldade mais profunda que a gente precisa de ajuda de um psicólogo ou da psicologia, a gente recorre à psicologia para ajudar. Mas se é só um conflito, né? Se é só algo que está ali dentro de você, porque você talvez ainda não encontrou seu lugar, porque você ainda não descobriu sua missão de vida, você não descobriu ainda o seu lugar de fala no mundo, e você está trazendo só a fala que é do seu pai, da sua mãe, ou você está trazendo só algo que você ouviu dizer, o que a sociedade diz que tem que ser desse jeito, mas você não se encaixa nisso. Então, assim, é muita coisa boa, sabe? Assim, eu falo que é muita coisa, para mim, muito maravilhosa, assim, que me dá... É uma descoberta, né? É uma descoberta. É uma descoberta. É uma descoberta do eu, né? Que eu falo que o eu da gente vai ficando como a caixa da Pandora, né? Que a gente vai jogando tudo lá dentro, né? E a gente vai tirando de dentro dessa caixa até a gente descobrir o eu da gente lá dentro, gente. E todo eu é maravilhoso, né? Não existe um eu feio, né? Não existe um eu cheio de... Ah, mas eu sou muito cheio de defeitos e tal. Não. Eu acho que os defeitos é aquilo que vai tampando o nosso eu, né? A gente vai colocando o eu da gente lá embaixo e vai colocando, né? Crença limitante, vai estar colocando aquilo que a sociedade vai passando para nós como, né? E a gente vai pegando essas coisas e vai ficando com isso como se isso fosse o nosso eu. E aí quando você vai tirando, né, essas coisas e vai falando, não, peraí, isso daqui não é meu, isso daqui não sou eu, né? Porque eu mesmo penso assim. Tá bom, se você pensa assim, então vamos pegar nisso que você pensa, que você vai chegar no lugar que você precisa chegar. Então, é muito bom, assim, eu posso ficar falando, né, gente, que eu sou apaixonada, né, pelo aconselhamento filosófico, sou apaixonada pela filosofia, né, e me deu outro norte, né? Me deu um resultado muito bom. Eu me encontrei com a filosofia, e o que eu quero, através do aconselhamento filosófico, né, através da aplicação da filosofia, é que outras pessoas consigam, é isso que eu consegui, né, de encontrar, de me achar quem eu sou, né, eu sou uma pessoa maravilhosa, né, que me amo, que tem muita coisa boa, tem problemas na vida? Tem, todo mundo tem, né, mas quando você sabe quem você é, o potencial que você tem, né, essa força interior que te move, você consegue resolver seus problemas. Você consegue falar, não, esse problema eu posso resolver dessa forma. Bom, acho que para finalizar a gente pode deixar uma frase, né, que eu acho que encaixa no que você falou. E a frase até que tá lá na bio do seu perfil, que é ouse conquistar-se a si mesmo. Desafia, né? Se desafia.
a descobrir quem você é. Então é isso, pessoal. Ouse conquistar-se a si mesmo. Deixe seu like, inscreva-se no canal. Se quiser deixar aí um comentário do que você achou, se realmente faz sentido, se você já se autoconhece ou se você está nessa busca. Se não gostou, manda para os inimigos. Manda para os seus inimigos. Manda para os inimigos. E é isso, gente. Até a próxima. Até a próxima.